Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Terça-feira, dia 5 de agosto de 2025, estamos fazendo esse vídeo aqui já na madrugada de terça. Nesta quarta tem jogo muito importante, jogo pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Bragantino e Botafogo. Botafogo está com 2-0 no placar, precisa se manter focado para a gente chegar nas quartas de final da Copa do Brasil, uma competição mata-mata, uma competição que eu vejo com boas possibilidades do Botafogo chegar até a final, quem sabe, para ganhar o seu título aí, né, da Copa do Brasil, que há muito tempo o Botafogo já deveria ter ganhado, mas enfim, não aconteceu. Então temos que nos manter focados em relação a isso, porém a gente precisa falar aqui sobre assuntos extracampo, a gente não pode ignorar esse assunto. É o assunto envolvendo a briga judicial que está acontecendo entre o John Textor e os outros sócios da Eagle, né? Envolvendo a Ares, envolvendo os outros sócios minoritários, a Iconic, enfim, toda essa briga judicial que está dando o que falar. Hoje teve matérias importantes no Jornal Globo e a gente precisa atualizar vocês sobre esse assunto. Além disso, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o goleiro Neto, que está muito próximo de ser reforço do Botafogo para repor a saída do goleiro John. Vamos falar tudo isso aqui nesse vídeo. Fique até o final, já se inscrevam no canal, a gente volta depois da nossa vinheta. Roda aí. Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Medeiros. Para você que está chegando agora e não conhece o nosso trabalho, se inscreva no canal, ative as notificações. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo aí, clica nele, muito importante, você impulsiona esse vídeo aqui para chegar em outros irmãos de camisa botafoguenses, beleza? Sem enrolações, porque esse vídeo aqui tem assuntos importantíssimos para a gente comentar. O Jornal o Globo trouxe uma série de matérias no dia de hoje, né? Trazendo aí novas informações envolvendo a briga judicial que está acontecendo entre os sócios minoritários da Eagle Holdings e o John Textor, que é o sócio majoritário da Eagle. John Textor, ele ainda tem o controle da Eagle, porém ele está brigando judicialmente com os outros sócios, que são Iconic Sports, a Ares Investimentos, fundo de investimentos, que é um dos grandes fundos de investimentos dos Estados Unidos, e outros sócios menores que tem da Eagle. E o que aconteceu de novidade que a gente precisa trazer para vocês aqui? A Eagle Holdings, né, os sócios minoritários da Eagle, entraram na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro pedindo a suspensão de todos os atos do Textor sem que tenha o aval da Eagle, dos outros sócios da Eagle. Ou seja, o John Textor ficaria impedido de tomar as decisões sozinhos. Se caso o juiz conceder a liminar para essa ação que foi colocada na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro, o John Textor ficaria impedido de trabalhar praticamente sozinho. Tudo teria que passar pelos outros sócios. Outro pedido deles, a proibição de contratos entre o Botafogo, a SAF do Botafogo e as empresas controladas pelo John Textor. Ou seja, os pedidos que a Eagle, né, os sócios minoritários da Eagle estão fazendo, podem atrapalhar o dia a dia do Botafogo atualmente. Se caso o juiz que for julgar na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro conceder, né, entre 24 a 72 horas, conceder a liminar a favor dos sócios minoritários da Eagle. Então a gente vai precisar voltar aqui para atualizar esse assunto com vocês. Medeiros, pô, toda hora esse assunto, não sei o quê, eu quero falar de outras coisas. Eu entendo, meus amigos, mas esse assunto é muito importante. A gente precisa, como torcedor do Botafogo, estar bem atento a esse assunto envolvendo o nosso futuro. Isso envolve o futuro do Botafogo como SAF. Estamos num momento agora complicado. Não é sensacionalismo que eu estou fazendo aqui, nada disso. As notícias estão aí para a gente ver. O Botafogo hoje teve que soltar uma nota oficial em seu site para explicar algumas situações. E na nota oficial, o Botafogo lembrou que sempre valorizou a colaboração dos clubes da Eagle, né? Mas neste momento está cobrando 410 milhões de reais por ter vendido Luiz Henrique, Igor Jesus, Jair Cunha, liberado o Almada, tudo isso para salvar o caixa do Lyon, né, perante a DNGC. E mesmo assim não conseguiu, porque rebaixaram o Lyon e só voltaram atrás depois que o próprio Textor teve que sair do comando e quem assumiu foi a Michelle Kang, que é a coreana, né?
Então, assim, a situação ficou complicada por lá. O John Textor perdeu muita força política na França, não conseguiu se manter no Lyon e as coisas ruíram a partir daí. O Lyon saiu do caixa único, as empresas se separaram, agora a gente está em todo esse imbróglio, em toda essa disputa judicial, que ainda tem muita coisa para acontecer, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, tá? E é isso, gente. Assim, agora nesse momento, a gente vai ter que ir atualizando o dia a dia dessa notícia para vocês. A gente tinha passado anteontem para vocês que o John Textor tinha entrado com uma ação contra a Eagle, né, para manter o controle, não ter nenhum tipo de possibilidade dele perder o controle do Botafogo. Hoje saiu já essa notícia que a Eagle entrou aí na segunda vara empresarial do Rio de Janeiro pedindo todos esses pontos que eu passei com vocês, que vai atrapalhar o dia a dia do John Textor no Botafogo, não vai poder assinar um contrato sem o consentimento deles, e óbvio que eles não vão ser a favor do John Textor em vários contratos, então vai começar a ter uma guerra. Aliás, já está acontecendo uma guerra de bilionários. E aí sai notícia do lado de cá, sai notícia do lado de lá, Botafogo emite nota oficial, fica uma guerra nos bastidores, meus amigos, que realmente é algo complexo, algo muito complicado até da gente opinar, porque a gente vendo de fora, a gente não sabe os pormenores, a gente fica preocupado como torcedor. Como torcedor a gente fica preocupado, mas são muitos detalhes ali dentro de contratos, dentro de situações no âmbito jurídico, que a gente como torcedor, a gente não pode virar aqui, por exemplo, né? A gente toma às vezes um partido para o lado do John Textor porque a gente tem uma ligação com o John Textor afetiva. A gente tem uma ligação com o John Textor de confiança. É um cara que chegou aqui, acreditou no Botafogo lá em 2022, comprou a nossa SAF, reestruturou o Botafogo. A gente olha o Botafogo o que era, o Botafogo o que é hoje, os resultados esportivos, a estrutura que o Botafogo melhorou, o centro de treinamentos, tem projeto para estádio, né, próprio, tudo que o Botafogo ganhou de ambição, Campeonato Brasileiro, título do Campeonato Brasileiro, título da Libertadores, tudo que o Botafogo evoluiu de 2022 para cá, a gente tem uma ligação muito forte com o John Textor e a gente quer que ele continue o trabalho porque a gente está vendo, principalmente dentro de campo, uma mudança muito significativa do que era o Botafogo pré-SAF e o que é hoje. Mas a gente não tem, por exemplo, ideia, né, dos pormenores do que está lá dentro do contrato. Né? O torcedor fica preocupado. Eu, sinceramente, eu fico um pouco preocupado, né? Porque esses empréstimos todos que a gente teve que pegar, né? Esse empréstimo do John Textor com a Ares para poder comprar o Lyon, né? Valores exorbitantes. A gente está falando de 400, 500 milhões de euros e que estão vencidos. Ele não está conseguindo pagar, por isso que a Ares está cobrando, está querendo tomar as coisas do John Textor porque o John Textor não está conseguindo pagar. Enfim, né, a gente fica preocupado e eu fico torcendo para que o Botafogo saia dessa disputa o mais rápido possível, porque isso atrapalha o campo e bola. Isso atrapalha o Botafogo continuar o curso normal das coisas. Mas eu sei ao mesmo tempo que isso não vai acabar tão cedo. Essa disputa judicial vai continuar, o John Textor está com esse problema para resolver e a gente vai atualizar vocês aqui o máximo possível, sempre que sair novas notícias, seja pelo lado dos sócios minoritários da Eagle, seja pelo lado do John Textor, a gente vai estar aqui tentando trazer atualizações para vocês. Beleza? Vamos finalizar então o vídeo falando do segundo assunto. O Neto, goleiro do Bournemouth, da Inglaterra, deu o ok para ser jogador do Botafogo, hein? Ele que tem a aprovação do David Ancelotti, tem a aprovação do Marcelo Grimaldi, preparador de goleiros, tem a aprovação do scout do Botafogo, tem a aprovação de todo mundo. É um goleiro experiente, um goleiro que joga no Bournemouth da Premier League da Inglaterra, um goleiro de 35, vai fazer 36 anos agora, né? O goleiro estava em pré-temporada lá nos Estados Unidos quando recebeu o contato do Botafogo, gostou do projeto, gostou da ideia de ser titular aqui no Botafogo, porque ele vem para repor a saída do John. Medeiros, por que ele não foi oficializado ainda? Porque o John oficialmente não saiu ainda. A negociação está muito avançada com o West Ham. Tem a possibilidade de, nesta terça-feira, assinar os documentos e ele ir embora do Botafogo, nem jogar na quarta-feira contra o Bragantino. Existe essa possibilidade e assim que o John sair, o Neto vem para o Botafogo.
Essa é a situação de momento e a gente vai também atualizar esse assunto para vocês assim que essa negociação for finalizada. Mas está muito próximo de ser o novo goleiro do Botafogo. Qual é o pensamento do Botafogo neste momento? Conversei com algumas pessoas por que o Botafogo foi no goleiro Neto, que é um goleiro mais experiente, e não foi, por exemplo, no Carlos Miguel, que é um goleiro mais jovem e que também está disponível no mercado. A ideia do Botafogo é trazer um goleiro realmente mais experiente, porque o Botafogo acredita que o goleiro jovem ele já tem. É o Léo Link, que é um goleiro que está ali com 25, 26 anos. E mais jovem ainda, o Lor, que é o goleiro que foi contratado do Independiente Del Valle e também da seleção do Equador, que é um goleiro sub-20. Então, o Botafogo acredita que o Neto é um goleiro com condições de ser titular nesse momento, que vai chegar aqui com toda a experiência, com toda a pressão, um goleiro que sabe, já tem experiência na Europa, já jogou no Arsenal, tá no Bournemouth, um goleiro que está acostumado a grandes jogos, não vai sentir a pressão de vestir a camisa do Botafogo e já vai assumir a titularidade e, além disso, vai ajudar muito no crescimento, na evolução, tanto do Lor quanto do Léo Link, que é um goleiro também que o Botafogo acredita para os próximos anos, né? Um goleiro para futuro. Então, nesse momento, o Botafogo oferece 2 anos de contrato com o Neto, né? Com possibilidade de renovação por mais 6 meses. Um goleiro de 36 anos, no final do contrato estaria com 38, mais ou menos. Essa idade para goleiro é diferente do jogador de linha, né? Um goleiro nessa idade consegue continuar em alto nível, a gente vê vários goleiros aqui no Brasil nessa idade, a gente vê o Fábio do Fluminense, por exemplo, com 43, 44 anos agarrando, tem o Everton também, um goleiro experiente, tem o Cássio também, um goleiro experiente, tem vários goleiros com essa idade, eu acho que a idade não é um problema, o que eu fico preocupado é a transição de um goleiro que já está identificado com o Botafogo, que é o goleiro John, para um goleiro que está chegando agora e vai ter que criar sua identificação, vai ter que se ambientar. E a gente está no meio da temporada, estamos em agosto. Minha única preocupação é essa. Mas o que a gente tem de informações é que o goleiro Neto é um grande goleiro, um goleiro que tem capacidade de chegar aqui e se adaptar muito rápido. Vamos ver, vamos aguardar, mas é essa notícia que eu tenho para trazer para vocês em relação ao goleiro, a saída do goleiro John e a chegada do goleiro Neto para repor essa saída do nosso arqueiro. Beleza? É isso, gente. Um abraço, até qualquer momento. A gente vai atualizando vocês de notícias do Botafogo. Vocês sabem, pelo menos 2 vídeos por dia aqui no canal do Medeiros. Um abraço, até a próxima. Valeu!